E avaliação e classificação das queimaduras, onde a gente vai falar do conceito, né, da queimadura na medicina veterinária legal, classificação dos tipos de queimaduras, macroscopia e microscopia das lesões, os efeitos sistêmicos que elas causam, a resposta do organismo frente a elas, tratamentos, prognósticos e soltura. Bom, falando das queimadas, primeiramente a gente tem que entender qual a diferença entre queimadas e incêndios. As queimadas, elas são provindas de tecnologia agrícola, ou seja, é o uso do fogo para a agricultura, e ele vai ter hora para começar, para acabar, e vai ter um responsável por ele, pela realização dele, e um objetivo, que pode ser queimar um pasto seco, ou destruir parasitas, ou o resto de alguma plantação. E o incêndio é uma ocorrência do fogo que não é controlado, ele foge do controle humano. Muitas vezes algumas queimadas podem ocasionar incêndios, quando não se tem o devido controle adequado delas. Segundo a Embrapa, houve um aumento de 44% das queimadas na América do Sul, sendo que 4% dessas queimadas foram aqui no Brasil. Nesse esquema aqui do lado, a gente pode ver que as queimadas na Amazônia tiveram foram registrados os focos de 1º de janeiro a 31 de agosto, e teve uma queda de 6%. No entanto, de 1º de janeiro a 10 de setembro, elas acabaram aumentando. Teve um problema com um satélite que verificava esses focos de queimada, e aí ele acabou perdendo alguns registros. Só que depois foi corrigido, só que não se sabe se vai ter esses registros mais para frente ou não, recuperar algo do tipo. Pode passar. Aqui, demonstrando o número de focos em agosto, que foi maior que o médio desde 1998. Lembrando desse problema do satélite, então pode ser um número bem maior. Aqui é a área afetada sobre o alerta de desmatamento, desde agosto de 2015 até o de 2020. Na região da Amazônia. Nós não pegamos a região do Pantanal, porque por ser uma região muito pequena, não tinha muitos registros falando sobre ela. Mas pode-se ver que houve um aumento das queimadas até 2019, e depois elas deram uma reduzida. Lembrando que teve o problema do satélite, e também que as queimadas começaram por volta de setembro, que foi onde se perdeu esses registros. Aqui, novamente, deu para perceber que em 2019, esses focos de queimadas, eles tiveram um aumento significativo e ultrapassaram a média dos últimos anos. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco das características morfológicas da pele. A função da pele é basicamente proteger as camadas internas a ela, como os músculos, ossos, tecidos adiposos, etc. E também ela tem função sensorial, de termorregulação, e também controle de absorção e perda de água. A cor dela é decorrente de grânulos de pigmento e vai variar de acordo com a distribuição e quantidade deles. Eles vão auxiliar na proteção contra a radiação e também na adaptabilidade das espécies em diversos ambientes. Pode também sofrer influência do sangue, ocasionando rubor, palidez, cianose e icterícia. Os pelos, eles revestem a pele e também servem para proteção e uma cobertura, tendo os mais rígidos, né? E eles também têm um período de viabilidade estritos,
ou seja, tem uma troca de pelo constante de acordo com as estações do ano. Eles vão variar quanto à forma, quanto à quantidade, distribuição, a cor, e os pelos mais grossos, que são os de revestimentos, eles são mais visíveis e são estritamente ligados à pele e tem um aspecto mais macio. A gente também tem os pelos lanosos, que eles vão ser mais finos e ondulados. Eles vão fazer parte da subcobertura, que vão ocasionar muitas vezes a proteção da pele em climas mais frios, deixando o animal mais aquecido, né? Eles vão ser também mais curtos e numerosos, podendo ter, tipo, mais de um pelo lanoso para um pelo rígido no mesmo poro. E também temos os pelos táteis, que eles vão ser mais espessos do que os outros, e eles vão fazer parte do reconhecimento do ambiente. A maioria eles estarão localizados na face do animal, né? E eles são divididos em vibriças, cerdas e cílios. Bom, falando um pouco de algumas modificações, nós temos as escamas, que podem ser divididas em placoides, que é bem comum em peixes elasmobrânquios. Temos também as cosmoides, que estão presentes em alguns selacantos, que são os tipos de peixes, eles são bem primitivos. A gente também tem um tipo de escama ganoide, são encontradas bastante em baiacus, peixe-espátula, e também as escamas islamoides, que elas são uma sinapomorfia, ou seja, ela está naquele segmento da evolução dos animais nos peixes teleósteos atuais, como carpas e a maioria dos peixes que a gente vê atualmente. E também tem as escamas córneas, que é vista em répteis como os crocodilos. E temos as placas osteodérmicas, que são as carapaças e plastrão, que são vistos em tartarugas, jabutis e cágados. E outros anexos que a pele pode apresentar, como a glândula mamária, os coxins, que são uma pele bem mais espessa, cornos e chifres e espinhos, cascos, garras ou unhas, penas e cerdas. Pode passar. Aqui, mostrando algumas características nos animais, pode-se observar que o animal é coberto de pelo que a gente consegue ver, que é o mais rígido, né? E ali na face pode-se observar os pelos táteis. E as unhas, exemplificando aqui como são nos mamíferos carnívoros. Aqui mostrando as placas os cascos das tartarugas, os jabutis, né? E aqui as arraias, que são um tipo de peixe elasmobrânquio. Aqui um veado catingueiro, demonstrando que há as variações de chifres e dos cascos. E os crocodilos, com as placas córneas. Agora, falar um pouco das características histológicas da pele. Ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme, sendo que a epiderme é a parte mais superficial, que vai estar em contato exato com o ambiente. Ela vai ter um epitélio escamoso estratificado, a espessura dela pode variar conforme a espécie ou conforme a região do corpo, e ela não é vascularizada. Ela também é continuamente renovada. Ela é composta de fora para dentro, pelo extrato córneo, o extrato lúcido, extrato granuloso, o extrato espinhoso e o extrato germinativo. E nela a gente vai encontrar os queratinócitos,
que são responsáveis pela produção de queratina, os melanócitos, pela produção de melanina, as células de Langerhans, que são as células responsáveis por apresentação de antígenos, aos linfócitos T, e as células de Merkel, responsáveis pelo tato. A derme, ela é formada por fibras colágenas e elásticas, também tem a percepção do tato, presença de vasos sanguíneos e nervos nela, além de glândulas cutâneas, os folículos pilosos e músculo liso associados a esse, que vão causar a ereção do pelo em caso de frio, né? Nela vamos ter a camada papilar e a camada reticular. Já na hipoderme, a gente vai ter os corpúsculos de Ruffini, que são responsáveis pela sensação do calor, os corpúsculos de Pacini, que são responsáveis pelos estímulos vibratórios, os de Messner, que são responsáveis também pelo tato, e os de Krause pelo frio. E aí, depois dela, vai ter o tecido conjuntivo no subcutâneo, né, que vai estar entremeado a gordura. Ele pode ser fino, ausente ou bem amplo. Pode passar. Aqui, exemplificando as camadas, a gente tem a epiderme ali superficialmente, e embaixo a derme. Dá para ver uma glândula sebácea, provavelmente deve estar associado a algum folículo piloso, e é possível também verificar uma célula de Merkel com um halo mais claro ali no canto. Essa aí que a Cauane está apontando. Pode passar. Algumas características vão mudar, como eu falei anteriormente, de acordo com a espécie, e dentro de uma mesma espécie, elas podem mudar de acordo com o sexo e até mesmo a região da pele. Por exemplo, aqui nessa fotomicrografia, a gente tem o corte transversal da barbela de um tracajá, que é um tipo de cágado. A epiderme dele é bem mais fina, comparado à derme, que também é repleta de musculatura nessa espécie. Pode passar. Aqui, para diferenciar, dentro dessa espécie dos tracajás, a gente tem variação entre as fêmeas e os machos também, sendo que pode-se observar nas fêmeas essa projeção oval. Também é na região ventral da cabeça que ela é encontrada, e os machos não possuem isso. E nos machos ali, na seta amarela, a gente pode verificar uma maior quantidade de melanina presente. Pode passar. Aqui também diferenciando o macho da fêmea, essa é a região plantar do membro torácico, né? À esquerda é o da fêmea e à direita o do macho. Na esquerda, a gente pode observar no asteriscos queratina se soltando, né? E depósitos de queratina na seta amarela. Vacúolos de queratina, perdão. E no macho, a gente pode ver um grande depósito intracelular de queratina ali em Q. E a espessura da camada córnea, ela é mais espessa do que nas fêmeas. Pode passar. Boa tarde, então, começar a falar agora mais diretamente, então, sobre as queimaduras. O conceito, então, das queimaduras? São lesões cutâneas determinadas pela energia térmica aplicada a uma velocidade superior a que o tecido pode absorver e dispersar, capaz de promover a desnaturação proteica celular. Na medicina humana, é descrito que combinações de pressão, isquemia, diminuição da perfusão, devido a alguma doença subjacente e até o calor junto a esses fatores, pode imitar de perto as lesões que, tradicionalmente, dentro desse conceito, seriam definidas como queimadura.
Segundo Moser, em 2013, as queimaduras elas podem ser classificadas quanto ao seu grau, profundidade, causa e área corporal acometida. Para animais silvestres, essas classificações elas são um pouco subjetivas devido à grande variedade de espécies e de composição da pele desses animais. Mas alguns autores ainda aplicam esses conceitos e essas definições, então, a essas espécies. Então, aqui um pouco sobre as queimaduras na medicina veterinária legal. Infelizmente, muitos animais, eles ainda passam por maus tratos decorrentes, então, da inflição de algum objeto com fonte de energia, né? Quando se suspeita, então, dessa inflição deliberada de queimaduras em um animal, ela é levantada quando a história oferecida pelo proprietário não corresponde à apresentação da queimadura, ao ambiente ou ao comportamento do animal esperado que poderia resultar numa queimadura acidental. Como essas queimaduras, então, se apresentam nos animais? Elas são, geralmente, lesões padronizadas, com características que refletem a causa da injúria. São tipicamente localizadas e distribuídas de forma assimétrica. As queimaduras causadas por líquidos, como respingos e derramamentos, elas têm linhas de fluxo que são mais superficiais à área de contato inicial. Vai formar, como o próprio nome sugere, uma linha que vai mostrar como, a partir de que direção que foi aplicada, então, que foi jogada essa água no animal. As queimaduras, para as vítimas de queimaduras, elas geralmente vão possuir injúrias adicionais em casos de crueldade, e por isso não se deve ficar apenas na superfície, apenas no óbvio que é a queimadura em si. E o animal ele deve ser, então, examinado para trauma. Além disso, tem que avaliar, é recomendado avaliar a cavidade oral e o trato gastrointestinal, porque o animal, de alguma forma, ele pode estar tentando se livrar, então, do agente que vai causar a queimadura, através de mordedura ou lambedura, e acabar ingerindo o agente, no caso de agentes químicos. No local, então, que foi encontrado esse animal, buscar por objetos que podem ter causado essa lesão, desde acendedores de cigarros, fósforos, maçaricos e outros. É recomendado também a análise do solo. Se o animal for encontrado morto, né, ou onde o animal está, ele fica, né, o canil, onde foi encontrado esse animal, é recomendado fazer a análise do solo. Coletar uma amostra do solo onde o animal está exatamente, onde ele foi encontrado, e uma análise do solo um pouquinho mais distante, fazer a comparação em busca de algum resíduo de um agente químico que pode ter sido utilizado, então, para aplicar esse ato no animal. E, como sempre eles falam na medicina veterinária legal, o ideal é manter a cadeia de custódia. Ou seja, você seguir todos os passos para não perder nenhuma prova, nenhuma evidência no seu caso. Você tem que fotografar, identificar devidamente as provas e as fotografias e descrever o máximo possível. Então, a classificação quanto ao grau. Existem várias classificações, né, quanto ao grau, vão de 3 graus até 4, a gente procurou trazer as que são mais comuns, né, e as que foram melhor descritas na literatura. Essa daqui, então, ela vai classificar em 3 graus. No primeiro grau, as queimaduras, então, vão atingir apenas a epiderme. Ela também é chamada de queimadura de espessura parcial superficial. Ela vai gerar uma resposta inflamatória simples. No segundo grau, então, as camadas atingidas são a epiderme e a derme superficial, e ela é chamada de espessura parcial profunda. Nesses casos, é onde geralmente vão se encontrar a formação de bolhas subepidérmicas. A de terceiro grau, então, ela vai atingir a epiderme e a derme profunda também. Ela é chamada de espessura total. A destruição de glândulas e folículos pilosos, e as feridas, elas tendem a não se regenerar sozinhas. Ao destruir todas as estruturas da pele, vai acontecer a formação, então, de uma camada marrom e escura e insensível na pele. Nesse livro, no Skin Disease of the Dog and Cat, eles classificam quanto ao grau, um grau total e um parcial.
nesse livro dá a entender que o parcial seria o que é chamado de primeiro e segundo grau, né, na classificação de cima, e o total seria o chamado terceiro grau. Aqui, então, uma outra referência que traz a classificação em 4 graus, sendo que o segundo grau ele é dividido. No primeiro grau, então, ou superficial, a camada atingida, ou o tecido atingido é a epiderme. O nível de dor, ele é severo, e os sinais são geralmente eritema e descamação, e pode haver o engrossamento da pele. Esse primeiro grau, né, nesse mesmo livro, ele trazia a classificação quanto à área de superfície corporal afetada, que a gente vai ver mais para frente. Esse primeiro grau, ele geralmente não é incluso nessa classificação, a não ser que ele ultrapasse cerca de 25% do corpo do animal. A de segundo grau, então, ou superficial parcial, ela vai atingir a epiderme e a derme superficial. Ela vai ter um nível de dor moderada. A pele, nesse caso, ela vai estar aparentemente úmida, avermelhada e manchada. Então, vai ter eritema e edema subcutâneo. No segundo grau, então, parcial profundo, a epiderme vai ser totalmente atingida e a derme também. Há a presença de dor aqui moderada. A característica, então, da pele, geralmente, ela vai estar mais seca e os pelos aqui já estão ausentes, e vai ter uma severa inflamação, e aqui a pele totalmente seca. Nas de terceiro grau, então, elas são caracterizadas, ou totais, elas são caracterizadas, então, por atingir a epiderme e a derme. Nesses casos, não vai ter, o animal não vai sentir dor, porque os nervos já vão estar comprometidos. Geralmente, então, a pele vai ter um aspecto coriáceo, a pele vai estar seca, e vai ter edema subcutâneo também, como na de segundo grau, e necrose resultante da trombose vascular superficial e da permeabilidade vascular profunda. A de quarto grau, então, é a que vai atingir a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo e pode chegar ao osso. Também não vai ter sinais de dor, o animal não vai apresentar sinais de dor, e geralmente nesses locais, nessa classificação de quarto grau, vai ter a formação das escaras. E essa é a mais grave, né, e a probabilidade de ocorrer uma infecção, nesses casos, ela é muito grande. A classificação, então, pela causa. Ela pode ser, então, térmica, por calor, derivado de fogo, objetos ou líquidos quentes, frio, ou em condições de umidade excessiva, ou objetos em temperatura muito baixas. As queimaduras pelo frio, elas vão possuir efeitos graves e semelhantes às queimaduras por calor, e ela pode ocorrer a formação de bolhas, e geralmente o que acontece nesse caso é a ocorrência de gangrena seca. Então, a outra causa seria as elétricas, as químicas, substâncias irritantes ou produtos industriais, a radiação pelo sol, então, e a abrasão, que seria a fricção ou contato. Então, um pouquinho da térmica, causada então pelo calor. As causas vão desde fogo, almofadas aquecedoras, secador de cabelo, líquido quente, lâmpadas, radiadoras e gases podem causar. Quando na literatura foi descrito que a água na temperatura de 48,8 graus Celsius já pode causar lesões no animal. E é sempre importante analisar as vias aéreas superiores, no caso da inalação do vapor, né, realidade, ou de gases, né, quentes, porque elas podem causar lesões ali na faringe, causar o edema, levar à oclusão, então, dessas estruturas, e o animal pode vir a óbito por asfixia. A extensão, então, ela vai depender da temperatura da fonte de calor, do comprimento do contato e da condutividade do tecido. Ao primeiro contato vai acontecer, então, a coagulação, a desnaturação proteica com a perda de plasma e edema no local. E a formação de escaras pode acontecer conforme o grau, como foi visto anteriormente. Então, as classificadas por as de origem da radiação, por causa da luz UV, elas vão estar presentes geralmente em áreas de pigmentação clara e pelos esparsos, mas elas podem ocorrer, sim, em áreas de pigmentação escura.
Na realidade, essas áreas são as que absorvem mais ainda a radiação. No entanto, nas áreas de pigmentação clara é onde vai ser melhor visualizadas as lesões. A histologia ela vai ser semelhante a uma queimadura de espessura total, com necrose epidérmica, vascular e vesiculação subepidérmica, né, a formação de bolhas, e também pode acontecer, então, lesões no dorso com a formação de escamas. Então, a classificação pela causa química, no caso. Os animais, então, vão entrar em contato com bases ou ácidos fortes. Eles podem ter o contato externo, interno ou ambos. As lesões, elas vão ser iguais à lesão de queimadura térmica, mas o mecanismo que vai levar a essa lesão vai depender do produto que foi utilizado. Os produtos químicos oxidantes, eles causam lesões por coagulação de proteínas, e alguns exemplos deles são o hipoclorito e o permanganato de potássio. Os produtos desidratantes, então, eles vão dissecar os tecidos, e os principais exemplos são o ácido sulfúrico e o clorídrico. Os produtos vesicantes causam a liberação de histamina no tecido e resultam na formação de bolhas, né, como o próprio nome sugere. Alguns exemplos são hidrocarbonetos halogenados e a gasolina. Os produtos, então, desnaturantes fixam ou estabilizam o tecido por meio da formação de sais. Alguns exemplos, então, é o ácido fórmico e o ácido acético. E os produtos corrosivos, eles vão desnaturar as proteínas e vão causar erosão e ulceração, que são os mais comuns que nós temos contatos. Exemplos são desinfetantes fenólicos. O grau, então, vai depender do tipo de agente, né, conforme essa classificação, aqui, a sua ação, o volume de contato, a força de aplicação, o tempo de contato, a penetração e a ingestão ou não pelo animal. Então, as queimaduras, então, elétricas, elas vão acontecer quando o animal ele entra em contato com uma corrente elétrica com ou sem o ponto de saída. Os danos vão depender basicamente da corrente, né, da miliamperagem da corrente. A miliamperagem são basicamente a quantidade de elétrons que vai passar pelo fio. Quanto maior a quantidade de elétrons, maior a corrente. A voltagem também, quanto maior a voltagem, maior a quantidade de energia que vai passar pelo corpo, o calor gerado e o tempo de contato do animal a essa corrente. A corrente elétrica, ela tende a percorrer a menor rota e a rota com menor resistência, por isso saber a resistência dos tecidos é importante. Aqui os tecidos, então, estão organizados, o tecido que tem a maior resistência seriam os ossos, seguido da gordura, e os que têm menor resistência seriam nervos e sangue. Então, a corrente elétrica vai preferir passar pelos locais aqui com nervo e sangue, e ela vai se acumular nos locais com maior resistência, no caso, ossos e gorduras, e é nesses locais que vai ocorrer a maior lesão por calor. O animal ferido, então, ele vai geralmente ser encontrado em estado tônico, os músculos, eles vão estar contraídos, e devido a essa contração dos músculos, o animal pode ser encontrado com vômito ou diarreia. No caso, se ele vier a óbito, pode ser encontrado, então, edema pulmonar, e a morte vai vir por fibrilação ventricular e parada dos músculos respiratórios, né? Por causa da contração que vai ser causada. Então, a classificação quanto à área de superfície corporal, ou TBSA, Total Body Surface Area, ela é basicamente feita pela regra dos 9, né? Essa regra ela determina uma porcentagem para cada parte do corpo, que são essas porcentagens que nós estamos vendo aqui. É 9% para cada membro e 18% para cada membro também. Então, essa é uma forma de se classificar, então, de calcular a porcentagem que foi atingida da superfície corporal. E outra forma de se calcular seria medir a área queimada em centímetros e dividir pela área da superfície corporal em metros. Então, a resposta do organismo à lesão ocasionada pela queimadura. Então, nas primeiras 24 horas, há um dano progressivo, resultado da lesão térmica, e a liberação de substâncias vasoativas, prostaglandinas, enzimas proteolíticas que vão causar o edema e a destruição tecidual. O processo normal de cura de um ferimento ele vai se iniciar a partir do momento em que o tecido já é lesionado.
Após essa lesão, então, vai ocorrer a uma resposta inflamatória e as células abaixo da derme já vão começar a produção de colágeno, para mais tarde o tecido epitelial ele ser regenerado. Cada animal vai reagir de um jeito, né? E os principais fatores que vão influenciar, né, o reparo tecidual seriam a presença de infecções, a idade do animal, a hiperatividade do paciente, oxigenação e perfusão dos tecidos, a nutrição, se o animal é diabético ou não, a utilização de medicamentos e o estado fisiológico do animal. Então, a gente aprende que o reparo tecidual, ele depende da extensão da lesão, mas ele pode ocorrer, então, por essas, basicamente, 4 etapas, que vão ocorrer simultaneamente, mas de forma didática foi separada em quatro etapas. A primeira seria a fase da hemostasia, que vai haver a vasoconstrição e hemostase, né? Se o animal estiver sangrando, primeiro ele vai fazer a vasoconstrição, para evitar, então, o sangramento, e vai seguir de uma vasodilatação para mandar, então, as células necessárias para fazer esse reparo tecidual. A segunda etapa, então, que seria a etapa da inflamação, vai iniciar aqui, vai ocorrer, então, os 5 sinais cardeais que a gente conhece da inflamação, vai haver de vasodilatação, edema, infiltração de neutrófilos e monócitos, que mais tarde vão se transformar em macrófagos aqui já na fase 3, no final da fase inflamatória. Nessa fase, então, também chamada de proliferação, os monócitos vão se transformar em macrófagos e os macrófagos vão fazer a produção e liberação de fatores que vão atrair fibroblastos para fazer, então, a produção do colágeno e começar, então, o reparo tecidual. Nessa fase que é encontrada tecido de granulação e epitelização. E a quarta etapa, que seria o remodelamento, ou remodelação, vai então haver a presença de um tecido matricial conectivo, formação de vasos, né, angiogênese, e vai continuar, então, a atração e multiplicação dos fibroblastos para a produção aqui de colágeno. Então, os efeitos sistêmicos. A partir do momento que o animal, então, sofre essa queimadura, vai ocorrer a perda, dependendo do grau também, vai ser mais graves ou não esses sinais, vai ocorrer a perda de líquidos, hipovolemia, desequilíbrio eletrolítico, perda proteica, depressão do miocárdio, resistência vascular periférica, aumento da viscosidade, que vão levar o animal ao choque hipovolêmico, vai haver a falência múltipla, então, dos órgãos, e o animal, então, pode vir a óbito. Então, a microscopia geral das lesões, ela, como todas as características da queimadura, vai variar conforme o grau, né, a extensão, profundidade dessa queimadura. O primeiro sinal é o eritema, pode ocorrer, então, a erosão e ulceração, conforme a profundidade. Nas queimaduras classificadas com espessura total ou de 3º grau, a pele vai se apresentar firme e seca devido à necrose, e pode haver a formação de escaras ou cascas. Essas formações de escaras ou cascas são mais tardias, né, podendo acontecer em dias ou semanas. Pode ocorrer, então, a infecção bacteriana secundária, que vai deixar o quadro mais grave, e a dor, ela é mais presente no início e também nos graus mais superficiais. Então, aqui, a gente tem um veado também catingueiro. O artigo, ele classificava a lesão como de 3º grau. Esse animal, ele tinha severas queimaduras na barriga, pernas, cabeça, e, segundo o artigo, ele provavelmente tinha perdido a visão. Aqui, essa ursa, na realidade, é uma foto ela foi encontrada num incêndio nos Estados Unidos. O artigo classificava a ferida como de 3º grau, e para o tratamento dessa ursa foi usada a pele de tilápia. A do veado aqui foi utilizada a pomada de sulfadiazina de prata 1%, que vai ser explicado mais tarde a diferença entre esses tratamentos. E essa imagem, então, aqui é de um coati resgatado de um incêndio no Mato Grosso, aqui no Brasil. O artigo relatou que o animal veio a óbito devido à severidade das queimaduras, né? A gente pode ver, então, aqui na cabeça do animal e nas patas, provavelmente todas elas estariam também nesse estado.
Então, na microscopia, o que é esperado? A necrose coagulativa da epiderme ou da derme, com os folículos pilosos e glândulas, dependendo do grau, e pode chegar, então, ao tecido conjuntivo. As bordas vão ser formadas zonas de paraqueratose, vai haver hemorragia, e um infiltrado de neutrófilos e exudato proteico, que seria a fibrina. E nos casos mais graves, né, vai acontecer, então, uma paniculite neutrofílica, que pode evoluir para a paniculite granulomatosa, vasculite e trombose. Então, aqui nós temos uma imagem. Infelizmente, a maioria das imagens que nós achamos eram preto e branco, mas na descrição, então, classificava, então, como necrose difusa da pele por queimadura térmica em um gato, caracterizada pela palidez do tecido. É uma característica difícil de ver, né, em uma imagem preto e branco, mas pode-se notar a necrose pela densidade óptica aqui do tecido, que parece que devido que o citoplasma ele fica mais homogêneo e a célula vai parecer mais densa. Também vai ver aqui a descamação da pele. Aqui, então, também queimadura num gato. Observar, então, o deslocamento da epiderme aqui nessas áreas, que levaria, muitas vezes, à formação das bolhas, e a extrema palidez das paredes foliculares. Também é difícil de ver, né, no preto e branco. Aqui, então, duas queimaduras, aqui em um cão, demonstrando, então, difusa degeneração balonosa, e aqui a gente pode ver, e necrose, e a degeneração balonosa na epiderme, com a descamação também do tecido. Necrose, a gente pode observar ali a picnose de algumas células, pode ser infiltrado também, é difícil de diferenciar. Aqui, então, a queimadura térmica em um cão de pelagem escura, deixado por muito tempo exposto ao sol, observar a necrose extensa no tecido, que resultou na formação da escara, então, em tecido necrótico. Nesses dois casos, então, vasculite e paniculite em queimadura térmica de gato, a pele coagulada, ela vai recobrir, então, a gordura inflamada, aqui no panículo, na seta, a formação, então, de uma hemorragia em formato de anel. A vasculite, então, aqui, e paniculite em queimadura térmica no canino, dessa vez, observar, então, esse vaso sanguíneo inflamado e degenerado, né, a perda, então, aqui das características da parede do vaso, e cercado de fibrina. Esse material aqui é amorfo. Nas setas, eles descrevem, então, a presença de leucócitos, mas é difícil de ver. Aqui são algumas das imagens que nós conseguimos achar com cores. Essa aqui é a pele, então, de um tamanduá-bandeira, que sofreu uma queimadura de 2º grau, profunda, para observar a marcada espongiose, né, a formação de bolhas, o balonamento difuso dos queratinócitos aqui em cima, no estrato espinhoso, e a hiperplasia dérmica. Todas as imagens aqui são em HE. Aqui é de um canino, né, a formação, então, de uma queimadura de 2º grau. No X, então, é observado uma bolha subepidérmica com acúmulo de proteínas granulares e eritrócitos. E aqui também no canino, a queimadura de 3º grau, que observar a extensa necrose, a perda da epiderme, a deposição dessa fuligem na superfície e a formação de pequenas bolhas aqui. Eles escrevem que as bolhas elas foram formadas devido à evaporação da água tecidual. Então, para iniciar a parte do tratamento, o curativo ele tem algumas características que o tornariam ideal. Infelizmente, dos tratamentos que estão disponíveis hoje, eles não vão preencher todas as características, mas quanto maior a quantidade dessas características, melhor o tratamento. Seriam elas fácil obtenção, baixo custo, fácil armazenamento, estabilidade prolongada, sem antigenicidade, né, não vai fazer que o corpo responda negativamente a esse curativo, boa flexibilidade, resistência ao estiramento e outras. Então, alguns tratamentos disponíveis para queimadura seriam a pele de tilápia, né, observada aqui no tamanduá, o mel ou própolis, algumas pomadas e está se pesquisando bastante, é bem atual, então, o tratamento com células tronco.
Então, o tratamento com mel e o própolis. O mel, ele é uma mistura de açúcares produzidos a partir do néctar retirado das flores. As abelhas, ao coletar esse néctar até o transporte até a colmeia, então elas vão secretar dezenas de substâncias que vão alterar a composição desse mel e vão fazer com que haja evaporação aí da água e vão tornar o mel um líquido doce, mais viscoso. Os componentes básicos, então, do mel seriam os açúcares, 80% são açúcares monossacarídeos, como a frutose e a glicose, e 10% são açúcares disacarídeos, como a maltose e a sacarose. E a presença aí de alguns minerais e enzimas, como a catalase, fosfatase, invertase, alfa-glicosidase, diatase, alfa- e beta-amilase e a glicose oxigenase. Então, dentre as propriedades do mel, né, o que ele vai fazer para auxiliar nessa cura, então, ele vai reduzir a formação de exudato, redução da inflamação, ele vai fazer um debridamento natural, então, dessa ferida, neutralização do odor, estímulo da formação e crescimento de tecido de granulação, levando à cicatrização da ferida, e ele também possui um efeito antimicrobiano que favorece, então, o animal não precisaria estar sendo administrado nele também um antibiótico conjuntamente ao tratamento com o mel. O mel, ele vai proporcionar, então, um ambiente úmido na ferida e gerar condições favoráveis para a sua cicatrização. As propriedades antimicrobianas do mel são atribuídas a alguns dos seus componentes, como um peróxido de hidrogênio e elevados níveis de açúcar, que vão aumentar a osmolaridade, com um consequente efeito higroscópico e vai abaixar o pH. Os benefícios do mel, no geral, da cicatrização vão incluir, então, o estímulo do crescimento tecidual, o aumento da epitelização e a minimização da formação da cicatriz, que pode estar associada ao fato do mel diminuir os níveis de prostaglandina e aumentar os produtos finais oriundos do óxido nítrico. Esses tratamentos que nós achamos, na realidade, foi realizado em um canino, né? Ele seria um empecilho utilizado num animal silvestre devido à necessidade de manipulação constante. Seriam feitas 1 a 2 aplicações por dia de mel com a limpeza dessa ferida. O mel, ele pode ser tanto o orgânico quanto o mel medicinal. O mel medicinal, existem 2 tipos, o Mad Honey, que vem da Austrália, e o Active Manuka Honey, que vem da Nova Zelândia. Esses méis, eles passam por um processo de esterilização realizada com radiação gama. Mas no artigo que a gente achou, foi utilizado o mel orgânico e eles obtiveram um ótimo resultado, então, na cicatrização da ferida. O própolis, ele é uma mistura de pólen, ceras e resina utilizada para vedar a colmeia. Ele é composto basicamente de resinas, bálsamos, ceras, óleos essenciais, pólen, minerais como o alumínio, o cálcio, o estrôncio, o ferro, o cobre e o manganês, e vitaminas como B1, B2, B6, E e C. Então, os efeitos do mel do própolis são semelhantes aos efeitos do mel. Ele é um antibacteriano, antiviral, fungicida, anti-inflamatório e antioxidativo. Essa atividade é consequência principalmente dos flavonoides, cicatrizante e anti-eritematoso. O tratamento, então, com pomada ou creme, ele é o mais feito nos dias de hoje, né? Alguns exemplos, então, de produtos para se utilizar são esses. Esses medicamentos, eles são basicamente antibióticos, anti-inflamatórios e cicatrizantes disponíveis em diversas apresentações, principalmente em pomada ou creme. Eles são geralmente associados com outros princípios ativos que vão, então, ajudar nessa cicatrização. O mais utilizado, então, é a sulfadiazina de prata, 1%, principalmente, e é o que tem maior acessibilidade devido ao seu custo, mas o tratamento com mel também é de baixo custo, relatado na literatura. É isso. Falando um pouco das células-tronco agora, as células-troncos exógenas, elas melhoram o processo cicatricial, principalmente por possuir uma ação reconstrutora dos tecidos e secreção de substâncias. Elas vão causar um fechamento mais precoce da lesão devido a essas secreções, né? E melhoram também a qualidade da cicatrização, devido a esse fechamento precoce, pois elas vão acelerar o processo e prevenir a contratura da pele
formando aquelas cicatrizes mais parecidas com queloides, né? Ela também atenua a resposta inflamatória sistêmica. No entanto, alguns desafios permanecem a ser definidos por ela. Por exemplo, qual que seria a melhor fonte tecidual doadora dessas células, o melhor método de processamento, o modo de aplicação clínica dela e também a funcionalidade delas. As células-troncos, elas podem ser diferenciadas em totipotentes, classificadas, perdão, em totipotentes, que elas podem formar todos os tipos de tecidos, além dos anexos embrionários, as células pluripotentes, que são as células embrionárias capazes de se diferenciar em células do endoderma, do mesoderma e do ectoderma, e as células multipotentes, que são as células-troncos divididas em hematopoéticas, mesenquimais e as neurais. Essas células, troncos, elas podem se diferenciar diversas vezes sem limites, se diferenciando em alguma outra célula ou continuando como célula-tronco. Pode passar. Nós buscamos na literatura um artigo que ele avaliou o estudo da CTDA, que seriam as células-troncos do tecido adiposo. Ela apresentou algumas vantagens, como a abundância, um controle melhor na diferenciação dela, já que as células-troncos do tecido adiposo, elas podem se diferenciar em células de tecido adiposo, do muscular, cartilagem e também de células endoteliais. A facilidade de obtenção delas é maior e ela possibilita também transplantes halógenos, que é de um indivíduo para outro, ou autólogo, que é do mesmo indivíduo, do próprio indivíduo para ele mesmo. E teve uma produção, um protocolo melhor, a produção protocolar melhor dela. Elas não estimulam a reação linfocitária e suprimem também a resposta desses linfócitos T citotóxicos, e elas são encontradas na rede microvascular nas paredes capilares do tecido adiposo, o que é algo bem positivo, porque elas se incorporam, quando aplicadas à pele, às paredes capilares, e aí elas vão expressar um fenótipo endotelial. Aí elas vão acabar com isso, melhorando a vasculatura daquele tecido, aumentando a resposta cicatricial dele, além de também aumentar a resposta aumentar o tecido de granulação e adquirir um fenótipo de fibroblasto, acelerando ainda mais o processo cicatricial. Pode passar. Agora, em relação ao tratamento de pele de tilápia, ela vem da... Opa! Pode voltar. Ela vem do peixe Oreochromis nilóticos, que é da família dos ciclídeos, lá originários da bacia do Nilo, na região tropical e subtropical da África, né? No Nilo. E ela tem uma característica microscópica que é bem semelhante à estrutura morfológica da pele humana. E alguns estudos demonstram que o colágeno tipo 1 da pele de tilápia, ele vai estimular os fatores de crescimento de fibroblastos, e esses vão expressar o fator de crescimento de queratinócitos também, que são duas citocinas muito importantes para o fechamento das feridas, que eles vão acelerar esse processo de fechamento dessas feridas. Pode passar. Aqui nesse Blogspot, comparando mais ou menos, comparando, né,
porcentagem de colágeno presente na pele humana e na pele de tilápia. Aí pode-se perceber que é bem próximo, ou na maioria das vezes a pele de tilápia tem até uma quantidade de colágeno superior à pele humana. Pode passar. Nessa foto de microscopia, perdão, em A e B são demonstrados a pele de tilápia, e em C e D são demonstrados a pele humana. Aí, ambas foram coradas com a coloração de Picrocírios Red, só que em B e D elas estão com a polarização de luz. Aí pode-se observar que a distribuição das fibras de colágeno são bem semelhantes entre as duas peles, e nas setas pretas estão os colágenos do tipo 1, e nas setas azuis o colágeno do tipo 3. Aí pode-se observar que elas são bem semelhantes uma com a outra. Pode passar. Falando da pele de tilápia, é importante ressaltar algumas coisas como o preparo da pele, que eu vou citar, e para isso a gente pegou um artigo que fez um experimento em ratos. Nele a gente vai ver o preparo dessa pele, como foi o acompanhamento nos grupos de tratamento que eles fizeram, o procedimento para a produção das feridas, a avaliação microscópica e os resultados que eles obtiveram. Bom, primeiramente, no preparo da pele. Foi removida essa pele da tilápia com esse instrumento turquesa, que é parecido com um alicate. Previamente, as tilápias foram insensibilizadas, né? Elas foram mortas com choque térmico e depois realizada a sangria para depois remoção dessa pele. E aí, depois de remover a pele com este instrumento, foram tiradas escamas e lavada em água corrente para remover impurezas como restos de sangue e sujeira superficial. E foram embebidas em soro fisiológico estéril, que estava resfriado a 4 graus Celsius. O processo dessa pele, ele é dividido em 6 etapas, sendo que, na primeira etapa, a pele vai ser colocada no recipiente estéril com gluconato de clorexidina 2% e vai permanecer lá durante 30 minutos. Na segunda etapa, você vai lavar essa pele com soro fisiológico estéril e vai pôr em outra solução de gliconato de clorexidina 2% e deixar por mais 30 minutos. Depois, na terceira etapa, você enxágua novamente eles enxaguaram novamente essa pele em soro fisiológico estéril e colocaram no recipiente com uma solução de 50% de glicerol e 50% de soro fisiológico. E aí, eles embalaram e transportaram essa pele, ela veio lá de Jaguaribara para Fortaleza. Foi transportada numa caixa isotérmica contendo gelo. E aí, quando chegou no lugar, toda a pele foi processada dentro de uma câmara de fluxo laminar horizontal para garantir uma maior esterilidade do material. Ela foi lavada antes de 24 horas desse transporte, né? Foi lavada novamente com soro fisiológico estéril e depois foi colocada num recipiente estéril com 75% de glicerol e 25% de soro fisiológico. Aí massageou-se essa pele por 5 minutos e deixou nessa solução por 3 horas em banho-maria a 37 graus Celsius, com agitador numa velocidade de 15 RPM. Depois, na quinta etapa, eles lavaram a pele de tilápia com soro estéril novamente e colocaram numa solução de 100% de glicerol.
onde eles novamente massagearam a pele por 5 minutos na solução e colocaram ela, deixaram ela por 3 horas nessa solução de novo, em banho-maria, a 37 graus Celsius, com a rotação de 15 RPM. Na sexta etapa, que foi a última etapa, eles tiraram a pele do glicerol e recondicionaram em envelopes plásticos duplos estéreis, com folha de selagem dupla, e armazenaram a 4 graus Celsius. Depois, essas peles de tilápias foram enviadas à radioesterilização, e quando elas precisavam ser usadas, elas eram lavadas por 3 vezes em solução diferente de soro fisiológico estéril durante 5 minutos em cada solução. É importante lembrar que foram feitas culturas em cada uma das etapas, foram 7 culturas ao todo, sendo que uma das culturas foi feita antes de todos esses procedimentos. E depois foi feita uma cultura para cada procedimento. Pode passar. Bom, foram tratados 40 ratos machos adultos jovens da raça Windsor, e eles foram divididos em 4 grupos. O grupo C1, ele teve as feridas lavadas com solução de NaCl a 0,9%. O grupo C2 teve o curativo aberto com utilização da sulfadiazina de prata, 1%. E o grupo T1 fizeram uma queimadura de 2º grau superficial neles e colocaram o curativo oclusivo com pele de tilápia. Enquanto no grupo T2, a queimadura foi de 2º grau, só que mais profunda, fazendo-se um curativo oclusivo com a pele de tilápia posteriormente. Pode passar. Como foi feito esse procedimento para fazer essas queimaduras? Primeiro, os animais foram anestesiados, e aí foi feita a tricotomia do local por volta de 4 centímetros por 4 centímetros. E aí utilizou-se uma chapa de alumínio aquecida a 100 graus Celsius, onde nos grupos C e no grupo T1 foi encostada essa chapa, formando uma ferida de 3 centímetros por 3 centímetros, e deixou-se a chapa encostada por 6 segundos para formar uma ferida de 2º grau mais superficial, enquanto no T2 deixou-se 9 segundos para que ela ficasse mais profunda. Pode passar. Aqui demonstrando o resultado que fosse analisado por 21 dias, esses ratos, e foi-se analisado a cada 4 dias ou mais a evolução da ferida em cada grupo. Pode-se ver que entre o dia 9, houve bastante infiltrado inflamatório com a pele de tilápia, só que depois eles foram reduzindo. E peraí que o chat subiu, agora eu tô vendo. E aí eles foram sendo avaliados. O curativo de pele de tilápia, ele só era trocado quando necessário. Normalmente eram trocados quando os roedores, eles tiravam esse curativo e eles iam e faziam novamente um novo curativo. E eram removidos a cada 4 dias para ver a evolução da ferida. Pode passar. Aqui na microscopia, pode-se observar que houve infiltrado inflamatório, sendo que em A era os animais do grupo C1, e houve bastante infiltrado inflamatório, como eles estavam recebendo só um tratamento com lavagem de soro fisiológico,
não teve uma recuperação tão rápida. Em B, como eles estavam recebendo a sulfadiazina, tinha bastante infiltrado inflamatório, que era o grupo controle 2, e uma reparação da pele um pouco menor, mas é melhor do que do grupo C1. Já nos tratamentos com a pele de tilápia, pode-se observar que o infiltrado inflamatório era um pouco menor do que nos grupos controles, e já havia uma regeneração maior do tecido ali na epiderme. E também, em D, a gente pode se observar que já existe uma pequena produção da queratina, e o infiltrado inflamatório é bem menor do que nas outras microscopias. Pode passar. Bom, os resultados que eles obtiveram nesse artigo é que o tratamento de queimaduras, ele sempre é um desafio, por isso que buscou-se por novos tratamentos, como a pele de tilápia, e aí percebeu-se que os curativos biológicos e sólidos, eles têm uma eficácia superior aos curativos convencionais que nós já tínhamos na medicina. E ele tem uma maior taxa de reptilização e redução da dor, devido à maior rapidez de cicatrização desses tecidos. Aí pode-se observar que na pele de tilápia a capacidade de cicatrização da ferida ela é bem maior, e o exudato ele foi diminuindo, e também teve menos formação de crostas do que nos grupos controle. Pode passar, é isso. Aqui, exemplificando como que é feita nos animais que estão sendo resgatados no Pantanal, alguns estão utilizando o método de pele de tilápia para fazer a cicatrização das queimaduras. Aqui nós temos no tamanduá bandeira em cima, e embaixo no filhote de anta. Aqui nós podemos ver no filhote de anta e numa anta adulta também. Ele também pode ser usado em répteis e em regiões como em cascos, o que é bom, que dá uma maior variabilidade de tecidos a poder utilizar esse tipo de tratamento, né? Quanto ao prognóstico, ele é bem reservado, porque não existe um tratamento certo que vai ser eficaz 100%, porque muitas vezes esses animais chegam muito desidratados para os responsáveis, né, que vão cuidar deles, ou então eles acabam morrendo devido à séria desidratação, à séria queimadura que acaba ocorrendo, e também por muitas vezes eles acabam sendo intoxicados por gás carbono, de tanto que aspiram, e morrem não pela queimadura, mas sim pela intoxicação. Então, é algo que não dá para dizer tal tratamento vai ser eficaz, porque depende muito de cada caso. Pode passar. A soltura ela está sendo realizada de acordo com as entidades competentes, né, que seria o IBAMA até o CRAS, e eles algo que é de responsabilidade do Estado e não das ONGs que estão ajudando no resgate dos animais. Esses animais, eles são encaminhados às universidades como a UFMT, a UFMS e a UCDB, são tratados lá, e aí os que são recuperados são realizadas as culturas nesses
nos locais que eles estabelecem. A gente não tem controle disso. Só para contextualizar, essa soltura que a gente está se referindo aqui é a soltura que está acontecendo com os animais que estão sendo resgatados nos incêndios do Pantanal, né? A gente entrou em contato com o professor Odair Júnior e ele passou essas informações então para a gente. Isso. Obrigada. Pode passar. Essas são as nossas referências. Para passar, mas tá difícil. E é isso. Obrigada. Obrigado por aguentar até agora, gente. Se tiver alguma pergunta. Muito obrigada, meninas. Muito boa apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta. Daí, quanto ao Kahoot, fica a critério de vocês, gente. A gente tem ele preparado, ele é bem facinho, tem umas 11 questões, a gente pode colocar e deixar aberto até umas 2 horas da tarde e depois postar na página os ganhadores. Daí. Vocês decidem se... Eu vou sair também, porque eu também tenho aula. Acho que não tem nenhuma pergunta. E vai ter sendo postado, então, um resumo dessa apresentação no Insta, na página do laboratório, no Facebook, e na página do laboratório da UFSC, né? Para quem quiser tá revisando. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, até mais. Bom final de semana a todos, então, e até na semana que vem não vai ter o GISPA, então até na próxima semana. Até.